se mantenha na fé. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 2 a 10, escrita pelo apóstolo Paulo, revela sua intensa preocupação com a igreja de Corinto. Ele utiliza uma poderosa metáfora para descrever seu papel. Ele se vê como alguém que prepara a igreja para ser apresentada como uma noiva pura a Cristo. Esse zelo se manifesta em sua advertência contra os perigos das falsas doutrinas e dos mestres que tentavam desviar os fiéis da verdadeira fé. Além disso, Paulo defende seu ministério, destacando que sua pregação não tinha motivações financeiras, mas sim um compromisso genuíno com a salvação e o crescimento espiritual dos coríntios. Essa passagem traz ensinamentos fundamentais para os cristãos de todas as épocas, mostrando a importância da fidelidade a Cristo, do discernimento diante de falsas doutrinas e do compromisso com a pregação do Evangelho sem interesses egoístas. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porquanto de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E, quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei, e ainda me guardarei, de vos ser pesado. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Esta passagem faz parte de um trecho em que Paulo defende seu ministério apostólico e, ao mesmo tempo, alerta os coríntios contra a influência de falsos mestres. Ele começa expressando seu zelo por Deus, declarando que tem como objetivo apresentar a igreja como uma noiva pura para Cristo. Essa imagem ressalta a necessidade de manter a fé genuína e sem contaminação, longe das influências que possam corrompê-la. Nos versículos seguintes, Paulo expressa seu temor de que os coríntios sejam enganados assim como Eva foi seduzida pela serpente no jardim do Éden. Essa referência ao livro de Gênesis mostra que a estratégia do inimigo é sempre a mesma: confundir, distorcer a verdade e afastar as pessoas da simplicidade que há em Cristo. Ele aponta que os coríntios estavam aceitando facilmente falsos ensinamentos, o que representava um grande perigo espiritual. Além disso, Paulo refuta qualquer acusação de inferioridade em relação aos outros apóstolos e reconhece que pode não ser eloquente em sua fala, mas sua mensagem está fundamentada no conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Outro ponto fundamental da passagem é a defesa de Paulo sobre sua postura financeira. Ele enfatiza que pregou o Evangelho, sem onerar a igreja de Corinto, e que recebeu sustento de outras igrejas para manter seu ministério. Essa atitude evidencia sua integridade e compromisso, mostrando que sua prioridade era a salvação das almas, e não ganhos materiais. Ele finaliza reafirmando que continuará agindo dessa maneira, pois seu propósito é glorificar a Deus e não obter vantagens pessoais. Essa passagem nos ensina lições valiosas que continuam extremamente relevantes para os cristãos
nos dias de hoje. O perigo das falsas doutrinas, assim como os coríntios enfrentavam o risco de serem enganados por falsos mestres, nos tempos atuais também há muitas interpretações distorcidas da palavra de Deus. Infelizmente, algumas mensagens pregadas não são baseadas na verdade bíblica, mas sim em interesses humanos, como o enriquecimento financeiro, a busca por status ou o desejo de agradar as pessoas. O verdadeiro evangelho, porém, permanece inalterado e precisa ser ensinado com fidelidade. A simplicidade que há em Cristo Paulo enfatiza que a fé cristã deve ser simples e pura, sem complicações desnecessárias. A salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras, rituais ou regras impostas por homens. Qualquer doutrina que acrescente exigências além da cruz de Cristo deve ser cuidadosamente examinada à luz das Escrituras. O compromisso verdadeiro com o Evangelho. O exemplo de Paulo nos ensina sobre a importância da integridade no ministério cristão. Ele não buscou riquezas ou benefícios próprios ao pregar a palavra, mas se sacrificou para que o Evangelho fosse anunciado. Essa postura deve servir de modelo para todos aqueles que servem a Deus, sejam líderes espirituais ou membros da Igreja. O zelo pela Igreja de Cristo Paulo não apenas pregava o Evangelho, mas demonstrava um profundo amor e preocupação com a Igreja. Ele queria garantir que os coríntios permanecessem firmes na fé e não se desviassem do caminho certo. Esse zelo é algo que todos os cristãos devem compartilhar, ajudando uns aos outros a crescer espiritualmente e a resistir às influências negativas do mundo. O zelo de Paulo pela Igreja de Corinto nos ensina que devemos ser cuidadosos com o que ouvimos e seguimos como doutrina. A verdadeira fé deve estar firmada na simplicidade do Evangelho, sem acréscimos humanos ou distorções. Além disso, é fundamental ter discernimento espiritual para reconhecer falsos ensinamentos e permanecer firmes na verdade. A postura de Paulo também nos lembra da importância da integridade no serviço a Deus. A pregação do Evangelho deve ser feita com amor, dedicação e compromisso, sem interesses egoístas. Quem serve ao Senhor deve ter um coração puro e uma motivação sincera, buscando sempre glorificar a Deus e edificar a vida dos irmãos na fé. Por fim, cada cristão deve desenvolver um zelo verdadeiro pela Igreja e pela verdade do Evangelho. Assim como Paulo cuidava dos coríntios, devemos nos preocupar uns com os outros, ajudando-nos mutuamente a crescer espiritualmente e a permanecer firmes na fé. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, guia-nos na Tua verdade, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas. Dá-nos discernimento para reconhecer o verdadeiro Evangelho e permanecer firmes nele. Livra-nos de toda influência que possa corromper nossa fé e nos afastar de Ti. Fortalece aqueles que anunciam a Tua palavra com sinceridade e compromisso. Ajuda-nos a valorizar a simplicidade que há em Cristo e a confiar plenamente na Tua graça. Ensina-nos a ter um coração íntegro e a servir ao Senhor com amor e dedicação. Que possamos zelar pela Igreja e cuidar uns dos outros com o mesmo amor de Cristo. E que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.